Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Como que vocês estão passando? De novo visual, né? Cabelo curtinho aqui. Depois que eu passei um aperto naquele Brasil, um calor. Gente do céu! Nu! Eu tô escondida aqui na lavanderia aqui de casa aqui pra mim fazer esse vídeo. Mas eu passei tanto calor naquele Brasil e sem poder tomar banho. Mas aí, como que vocês estão? Agora eu tô no frio, eu tô melhor, tô podendo tomar banho. Como que vocês estão? Saudade do depoimento, né? Hoje, bora pra um depoimento. Sabe o que que é? Uma pessoa que foi pro Japão. Como que é começar em outro país? Quais as dificuldades que a pessoa tem em começar em outro país? Como que é conseguir trabalho, moradia, escola pros filhos, né? Relacionamento, né? Quando você vai para outro país, tudo é diferente. Então eu tô aqui agora para tá postando esse relato que essa pessoa me mandou. Muito obrigada pelo relato. É um prazer ter vocês aqui contando cada história, né? Que é os relatos de imigrante. É muito bom, gente. Então hoje esse relato é de uma pessoa que foi pro Japão começar a vida em outro país. Não que seja Estados Unidos, Canadá, tudo é difícil. Em qualquer lugar que você vá, tem suas dificuldades, mas também tem o lado bom também, né? Então eu fico muito feliz de vocês estar mandando os depoimentos pra gente continuar com o canal, tá mostrando para as pessoas o que é ir morar fora, qual é essa realidade de estar em outro país, começar em outro país, trabalho, começar do zero, porque a maioria das pessoas, igual eu era enfermeira no Brasil, começar aqui do zero é muito difícil, porque querendo ou não, você começa do zero em outro país. Por isso eu gosto sempre de indicar mulheres que tá querendo vir para os Estados Unidos ou para o Canadá, faça curso, seja de estética, de bolo, de salgado, de comida, qualquer coisa, manicure, porque aqui no outro país você vai começar do zero. E a área da estética, de comida, pelo menos aqui no Canadá, é bastante procurado. Então eu gosto de dar essa dica, né? Então, bora para esse documento. Hoje entrou uma pessoa em contato comigo que vai mandar um depoimento do Kaikai. Então, tô muito feliz. E é isso, gente. Eu voltei sexta-feira aqui pro Canadá. Tá um frio, mas tá gostoso. Porque o aperto que eu passei naquele Brasil, muito calor mesmo. Pós-cirúrgico, muito difícil, muito sofrimento. Sofri, chorei, mas tô viva, tô aqui, tô feliz. Tô me recuperando ainda, graças a Deus. E é isso, espero que vocês estejam gostando do meu canal. Quando tiver depoimento do Kaikai ou de outros países, eu vou estar postando aqui. E que Deus abençoe a vida de vocês, né? Um ótimo domingo para todo mundo. E é isso, gente. Que Deus abençoe vocês e tô aqui sempre. Lembrando, gente, o meu canal é Relatos de Imigrante. Eu não tenho contato com malandro, com coiote. Então é só pra pessoa tá mandando depoimento aqui. E as pessoas que mandam depoimento é sigiloso. Eu não passo o seu contato pra ninguém. É super sigiloso. O seu depoimento é só você mandar um áudio pra mim. Me chama no Instagram. Meu Instagram é Ana Paula Alves. Não é esse não, peraí. O meu canal é Ana Alves YouTube. Eu vou estar postando aqui o meu Instagram. Me chama no Instagram que eu vou te passar o meu WhatsApp para você entrar comigo para mandar o depoimento para mim, tá? O depoimento é sigiloso, é somente áudio, você não precisa falar seu nome, não precisa se identificar, né? Lembrando, eu tenho um grupo do Canadá para tentar tirar visto. Se você quer tirar visto, tentar vir aqui pro Canadá para esse frio, sofrer aqui, mas é um frio bom, gente, a gente acostuma. Eu fui pro Brasil, passei um aperto, eu tava morrendo de saudade aqui do frio. E se você quiser tentar o visto para vir para cá, eu tenho um grupo no Telegram. Entre em contato comigo no meu Instagram pra gente conversar, tá bom? Um beijo para vocês, até a próxima, se Deus quiser. Fiquem com Deus, tá bom? Oi, Ana. A minha história, ela começou em 2016, quando, na época, o meu marido e eu resolvemos vir para o Japão. Nós somos do interior de São Paulo e éramos casados há cerca de 9 anos, sem filhos ainda. E com a crise
do Brasil, a dificuldade de salário bom, de conseguir manter a casa e também de querer, né, dar continuidade e ampliar os nossos sonhos, né, que a gente trabalhava na época com gráfica, então a gente queria comprar maquinário para aumentar, né, a produção e evoluir também, né? E pensamos, por que não ir para o Japão? Como todo mundo dizia na época, né, que você vai para o Japão, você consegue guardar dinheiro. E a nossa intenção era de guardar dinheiro para comprar maquinário para gráfica, né? Então, pensando, por que não, né? Começamos a pesquisar, ver vídeos na internet, no YouTube, como todo mundo fazia na época. Na época, meu marido, ele era descendente, né, de japonês, ele era terceira geração. Providenciamos todas as documentações, entramos em contato com a agência, com uma empreiteira. A empreiteira é uma empresa que é contratada pelas fábricas no Japão e presta serviço. Traz funcionários, né, do Brasil e de outros países para o Japão para trabalhar por um tempo determinado. E esse tempo ele pode variar, né, de 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Depende do tipo de contratação entre você e a empreiteira. E depois de visto toda essa documentação, tivemos que aguardar o prazo. Demorava alguns documentos para ficar pronto, como alguns documentos que vinha do Japão, né, até o Brasil. Daí que é feito a papelada para dar entrada no visto. Não é um visto rápido, ele demora em torno de 45 dias, né? Demorava, pelo menos na minha região, nessa faixa de tempo. A gente, tinha o interesse de estar vindo para o Japão, mas o interesse maior era meu. Porque eu sempre, na relação, na época, eu sempre tomava iniciativa. O meu marido, na época, ele era muito tranquilo, uma pessoa mais calma, mais tranquila. E eu já não, eu sempre fui ansiosa, sempre quis estar resolvendo rápido as coisas, assim, não sem pensar, mas agilizar melhor as coisas, né? Então, eu tomei a iniciativa de estar fazendo a documentação, de estar enviando as propostas para as empreiteiras. Quando a empreiteira, a que a gente mais queria, né? A empreiteira que a gente mais queria entrou em contato, retornando, né? Daí que caiu a ficha do meu marido. Daí que ele pensou, nossa, acho que a gente vai mesmo pro Japão. Só que ele demonstrava interesse também, né? Não que ele não quisesse vir pro Japão. E foi assim que fizemos. Preparamos todas as malas, fizemos um checklist de tudo que podia vender, o que podia deixar guardado. A gente tinha uma casa na época. Essa casa, a minha mãe ficou na casa para cuidar, porque eu não queria alugar. Porque como a gente tinha alguns móveis planejados, eu sempre botei na minha cabeça que se eu alugasse, quem entrasse na casa poderia não cuidar tão bem quanto eu gostaria que cuidasse dos meus móveis. Então, a gente optou pela minha mãe ficar na casa e a gente ir tranquilo para o Japão, né? Já que seria uma coisa temporária, seriam 2, 3 anos. Após esse período, estaríamos retornando, né, para o Brasil. Então, fomos aos poucos preparando tudo, fazendo as malas, vendo o que ia levar, o que não ia. E nesse intervalo de tempo, a empreiteira conversando com a gente. A empreiteira falava, você precisa mandar esse documento. A gente precisa de fotos que comprovem que vocês são casados de verdade. A gente precisa de uma carta escrita pelos seus sogros, dizendo que eles são filhos de descendentes de japoneses mesmo. E todo um rolê, toda uma história que comprovasse que a gente podia ser aceito no Japão, que sairia o nosso visto. Enquanto estava rolando a papelada para o visto, a pessoa responsável da empreiteira foi até a nossa casa. Foram 2 vezes, na verdade. A primeira vez eles fizeram uma entrevista com a gente,
perguntavam perguntas básicas, né? O que queria fazer no Japão, por quanto tempo, o que almejava conseguir, né, lá, o que sabia sobre o Japão, porque lá, aqui, né, no Japão, os costumes são diferentes. E, assim, muitas perguntas e deixava a gente doidinha na época. Eu lembro que ele levou um uniforme, uma amostra de uniforme para mim e para ele. E a gente vestiu o uniforme ficou justo. Eu sou uma pessoa que eu nunca fui magrinha. Mas, assim, adolescente eu também nunca fui gorda. Eu sou uma pessoa, como posso dizer, fortinha, sabe? Mid, né, que eles falam. E o meu marido, a mesma coisa. Meu marido, ele não, na época, ele não era gordo, mas também não era magrinho. E os uniformes ficaram justos, assim, não ficaram soltinhos, né, bem folgado, como os dos japoneses ficam, né. Aí ele falou na nossa cara que a gente tinha que emagrecer. A gente tinha que emagrecer uns 10 quilos, eu e uns 10 quilos do meu ex-marido, na época. E a gente lá, nossa, tem que emagrecer para entrar? Ele tem que emagrecer, porque lá vocês vão ter dificuldade, ele falava, né? É corrido, vocês vão cansar mais. Daí ele meio que assustou a gente. Daí a gente entrou numa dieta. Começamos uma dieta porque a gente tem que emagrecer e nisso a gente tinha pouco tempo, a gente tinha 45 dias. A gente tinha 45 dias para emagrecer 10 quilos. Entramos numa neura. Olha, Ana, você não acredita. Era fazer zumba, tanto o meu marido como eu, todos os dias. A gente acordava de manhã, fazia caminhada, fazia nosso serviço, nosso trabalho, né, na gráfica e preparando as coisas para a viagem. E naquela correria, almoçava só comida fit. À tarde, não tomava nem café. Já ia para aula de zumba, ficava 1 hora fazendo zumba e chegava morto em casa e cansado e não jantava direito porque ficava aquele peso na consciência. Eu tenho que emagrecer, eu só tenho cerca de 45 dias, tenho que perder 10 quilos. Só sei que eu lembro que a última visita dele, quer dizer, a segunda visita do responsável da empreiteira foi em fevereiro de 2017, que era tipo assim, ele pressionava a gente e falava, eu vou aí e daí vai ser uma decisão, eu vou decidir se vocês vão ou não. Só que nisso a documentação estava sendo pedida, a gente ia pagar a documentação indo ou não para o Japão. O pedido de visto tinha que ser pago, né? E nesse desespero, acho que a gente ficou tão, sabe, estressado, nervoso, que acabamos perdendo. O meu ex-marido perdeu 15 quilos em 45 dias. Eu perdi 16 quilos em 45 dias. Quando o agente da empreiteira chegou em casa, que ele olhou pra gente, ele, nossa, como vocês emagreceram! Meu Deus, como você emagreceu! E daí eu falei, mas é lógico, com pressão, né? Eu pensava assim, no meu interior, pensava, também com essa pressão toda, a gente tinha que emagrecer mesmo, né? Só que até então, eu nunca tinha ouvido outra pessoa falar dessa questão, que tinha que emagrecer, ou que tinha que engordar, ou que tinha que fazer isso ou aquilo. Mas, enfim, ele, lógico, né, aprovou a gente pra estar embarcando. E fechamos o pré-contrato com a empreiteira, esse pré-contrato, e o visto não tinha saído ainda. Só que assim, aqui no Japão, as empreiteiras, elas têm algumas empreiteiras que fazem a contratação e traz você de graça, ou seja, a passagem e conexões fica tudo por conta da empreiteira. E tem empreiteira que não, que foi o nosso caso. A gente teve que pagar a passagem, né? Tem casos que, quando a pessoa não tem condição de pagar a passagem à vista, eles financiam a passagem. Por exemplo, uma passagem que custaria 10 mil reais na época, custa quase 17, 18 mil reais
parcelado em 5, 6 vezes, debitado da sua conta, né, do seu olerite aqui do Japão. Então, eles ganham muito em cima do valor. E quem consegue vir à vista, né, comprar à vista a passagem por conta, daí paga o que se é chamado de colocação. Que também não é um valor baixo. É um valor, assim, dá mais ou menos $500. Uns R$2.500, mais ou menos, que paga. E isso não é regra, né? No meu caso, foi assim. E eu lembro que a gente tinha um carro na época e pensamos, vamos vender o carro e a gente compra a passagem à vista. Como a gente já tinha assinado o pré-contrato, pensamos, vamos já comprar a passagem. E daí compramos a passagem. Eu entrei um dia de madrugada num site online, verifiquei uma promoção. A promoção não era um caminho comum que faziam, né, os imigrantes para o Japão, que seriam ou Alemanha, ou por Paris, ou por Alemanha, Paris e Emirados Árabes, né, que vai, Catar. A gente achou uma promoção pela África, pela Ethiopian Airlines, né? E comprei a passagem, 2 passagens só de ida para o Japão, pro dia 8 de maio de 2017. E daí entrei em contato com a empreiteira e falei que a gente já tinha as passagens. Daí o agente da empreiteira surtou ele. Como que vocês já têm a passagem? Vocês não podem comprar passagem antes de sair o visto. E daí a gente ficou desesperado, a gente já tinha comprado, né? Ou seja, eles não iam ganhar em cima da gente, eles não iam vender a passagem, assim, não vender, mas a gente não viajaria por eles, né? Não seria financiado pela empreiteira, porque a gente já tinha passagem. E daí eles falaram que precisava ser cobrada a colocação, que seria para você estar com garantia de emprego, né? Chegar lá no Japão, ter um apartamento te esperando, ter um emprego garantido para você se manter, o contrato definitivo ser assinado e tal. Falei, tá bom, né? Fazer o quê? E assim fizemos. Resolvemos tudo o que tinha que resolver. Graças a Deus saiu o nosso visto. Saiu visto de 1 ano. 1 ano de visto, o primeiro visto. Tanto para mim como pro meu ex-marido na época. E embarcamos, chegamos no Japão. Foi uma história à parte a vinda para o Japão. Porque como a gente veio pela África, a empreiteira não teve, como que fala, não deu apoio, né, pra gente. Quem deu apoio foi nós mesmos. A gente comprou a passagem, fizemos check-in, pesquisamos tudo que podia levar nas malas, fizemos toda aquela pesquisa que todo mundo faz quando vai viajar de primeira mão. E fomos. Chegamos lá, fizemos nosso check-in, pesou as bagagens, 2 malas de 32 quilos, na época eu e o meu marido a mesma coisa. E uma bagagem de mão de 7 quilos, se eu não me engano. Embarcamos, despachamos a mala, tudo certinho. A primeira conexão era em Congo, na África. Só que era uma conexão só para abastecer o avião, né? A gente não ia descer da aeronave. Inclusive a comida no avião era muito boa, a bebida também, não tinha o que reclamar. Os assentos eram bons, o avião era muito moderno. Com relação ao avião, né, do voo da África, não tinha reclamação mesmo, era tudo perfeito. Depois dessa conexão de Congo, nós voamos para Xangai, na China. E quando chegamos em Xangai, que descobrimos que, ao fazer o check-in, não podia bagagem mais de 32 quilos cada bagagem. Porque naquela semana, justo naquela semana, tinha mudado a lei de Xangai, falando que
Cada passageiro vindo do Brasil podia trazer 2 malas de 23 quilos cada uma. E a gente não pensou nisso. A gente trouxe uma mala de 32 quilos para mim e uma mala de 32 quilos para ele. E mais notebook e 2 bagagens de mão, né, de 7 quilos cada um. Resumindo, quando chegamos no guichê, a moça falou, não tem como. A gente entrou em desespero. Peraí, como que a gente vai fazer agora? A gente tá com um excesso de bagagem. Até perguntamos como que faria, né? Preço e tal. Era muito caro na época, não compensava pagar. E a própria moça, né? Ela foi um anjo com a gente. A chinesa, ela indicou, mostrando com a mão, apontando assim no aeroporto, que tinha um guichê que vendia caixa de papelão, que você podia comprar essas caixas, dividir a bagagem das malas e entrar no peso adequado, né? E voltar a fazer o check-in novamente. E foi o que a gente fez, porque não tinha como pagar e a gente não queria desfazer da bagagem, só que o tempo nosso era muito curto. A conexão era só de 2h30. A gente já tinha perdido um tempo na fila para fazer o check-in. A gente foi correndo até esse guichê. Chegamos lá, falamos que a gente precisava de 2 caixas de papelão. Ele mostrou pra gente, já entregou a caixa. Eu já fui abrindo a mala, peguei a chave na bolsa, porque estava tudo preso com cadeado. Sorte que a mala não estava envelopada com aquele plástico filme, né? E consegui abrir. Fui jogando as roupas e o próprio moço do guichê, ele ficou sabendo que o meu voo estava em cima da hora para sair. Eu não sei se ele viu o bilhete, não lembro na época. Ele entrou em desespero também, começou a ajudar pegando as coisas da mala, ele empurrando na caixa e aquela correria. Daí fechei a caixa tudo correndo, ele nem passou aquele filme plástico que eles estavam passando nas caixas, né? Ele já passou um tape, né? Uma fita durex para prender e pronto. Na hora de pagar, ele não aceitava dólar. E a gente tinha um pouquinho de dólar, que era para comprar algum lanche, uma água, se precisasse. E o resto era em ienes já, em dinheiro japonês, que era pra gente passar o mês aqui no Japão até receber o primeiro pagamento de trabalho, né? Ele falou que não aceitava dólar, que só aceitava a moeda da China. E falou que a gente podia trocar o dólar na casa de câmbio. Até mostrou onde ficava a direção da casa de câmbio. O meu marido, na época, pegou o dólar, saiu correndo, foi lá na casa de câmbio para trocar. E eu lá fechando as caixas, fechando, né, a mala lá, tudo certinho. Quando olho, volta correndo o meu ex-marido de novo. Voltou correndo, ele desesperado, me dá o passaporte. Ele tinha esquecido de pegar o passaporte para ir na casa de câmbio. E o tempo passando, aquele desespero, aquela correria, já estava dando horário. A gente não tinha feito nem check-in ainda, não tinha despachado a mala. E lá preso porque o guichê não aceitava dólar. Ele voltou lá na casa de câmbio, conseguiu comprar um pouco de moeda chinesa, voltou, pagou o guichê, fomos correndo no guichê lá para fazer o check-in, despachar a bagagem, tudo correndo de novo. E a mesma moça que atendeu da primeira vez, nos atendeu da segunda. Ela viu o desespero nosso, ela estava desesperada, já tinha acionado por rádio, eu não sei se é o portão, quem que ela tinha avisado, só sei que estava uma comunicação, uma movimentação lá no guichê desesperador. A gente conseguiu fazer tudo correndo, uma das bagagens passou com 24 quilos, entramos em desespero porque estava excedendo, né, o peso. Eu ainda perguntei quanto era o peso excedente, ela me falou tudo um valor lá que eu devia ser em moeda chinesa, não sei. Só sei que deu um valor absurdo, a gente falou, não tem como, vamos deixar a mala, né? O meu ex-marido falou na época assim, não, vamos deixar a mala, deixa a mala. Daí ela, não, pode passar. Ela ficou com dó da gente, deixou passar a mala. Porque na China não é assim, tipo, passa com um pouquinho mais da Jobo, né? Da Jobo é tudo bem em japonês. Passa, tudo bem. Não é assim, eles são certinhos. Se passar, tem que pagar. E ela fez vista grossa mesmo, vista grossa, né, que fala. Passou tudo e pegamos o papel e saímos correndo. Nisso tinha 2 rapazes com um colete verde-limão esperando a gente já no guichê.
Eles puxaram a gente pelo braço e eu arrastando a malinha, com o computador na mão, o notebook na mão, arrastando a malinha de mão, correndo. Eles abrindo caminho com o braço, assim, com a mão, sabe? Parecia cena de filme. Empurrando as pessoas para abrir caminho. A gente saiu correndo. Eu não sei como que eu corri tanto. Só sei que chegamos no portão de embarque. Passamos o portão. Entramos, subimos uma escada, tinha uma escadinha para subir, um corredor, né? Entramos na aeronave e fechou a porta do avião. Daí a gente, nossa, estavam esperando só a gente, todo mundo olhando pra gente, a gente morrendo, tudo suando. O aeroporto estava muito quente na época. Sei que foi horrível, foi desesperador, mas deu certo. Entramos no avião, sentamos, passamos nosso cinto de segurança, decolou. E depois que decolou, né, que já tava tudo calmo, a gente foi no banheiro, trocamos de roupa, tomei uma água, relaxamos um pouco e dormimos até a refeição. Só sei que eu não vi daí as horas passar, a gente não viu nada, a gente tava muito cansado. Não era nem cansaço, era cansaço físico também, mas era mais cansaço emocional, a gente tava muito estressado. A gente teve tipo um pico de adrenalina, assim, que foi, tipo, valeu o ano inteiro. O ano inteiro valeu aquele dia. Porque alguém te pressionando, ainda mais em outra língua, e você tendo que pensar, raciocinar ainda em uma língua que você não tem costume de usar. Eu nunca usava inglês. Meu inglês é de colégio, eu não tenho curso. E eles falavam inglês com sotaque chinês, era muito ruim de entender. Toda hora eu tinha que pedir para falar de novo e eles, a mesma coisa, pediam para, quando a gente respondia alguma coisa, tudo tinha que falar de novo. E nisso foi perdendo mais tempo ainda também. Acredito que isso também contribuiu para a gente ficar muito apertado com o horário, porque o portão que a gente desembarcou na China não era tão longe do portão de embarque. Então, não tinha por que demorar tanto. Foi a correria mesmo, a confusão com as bagagens que fez com que ficasse tudo tão cansativo. Mas deu certo. A gente chegou no avião, tava lá no voo, daí depois veio a primeira refeição, horrível, porque daí já era o avião da China, né? Já era aquele China Airlines. Não querendo falar mal da companhia aérea, mas a comida não era do nosso paladar, a gente não tinha costume nenhum de comer aquele tipo de comida. Era muito diferente, a gente acabou que comemos só, era acho que jantar que eles estavam servindo. Eu lembro que eu comi só o pão e o suco do jantar todo. Até a salada tava com tempero estranho, um tempero diferente, não sei explicar. Eu só sei que a gente não conseguiu comer, daí descemos já em Osaka, né? Em Osaka, Japão já, daí foi diferente, daí lá a gente tinha pessoas esperando a gente, fomos direto pro apartamento, tinha já uma pessoa da empreiteira, nos levou no apartamento, já deu a chave, deu até um lanchinho pra gente, porque sabia que a gente estava com fome, e daí dormimos, porque era de noite, nós chegamos, era umas 10:30 da noite, no Japão. E no outro dia tinha que estar acordado 7:30 da manhã, porque eles iam passar nos pegar para fazer uns exames médicos de admissão, uma série de coisas, registrar o endereço na prefeitura da cidade, né? E eu esqueci de contar um detalhe. Quando a gente chegou em Osaka, passou pela imigração do Japão, que foi, assim, foi muito bizarro também. Tinha uma fila para casais e uma fila para família, né? E uma fila para pessoas que estavam sozinhas. A gente ficou na fila da família. E quando chamou, ao invés de chamar a família toda, como estavam fazendo com todo mundo que estava na nossa frente, chegou na nossa vez, eu não sei o que aconteceu, que chamou eu num guichê e chamou meu marido em outro guichê. O meu marido, ele era mestiço, terceira geração, né, neto de japonês que fala, só que ele tinha o cabelo castanho claro e olho verde.
E eu era, assim, morena, né? Cabelo preto, olhos castanhos, normal. Meu olho é um pouco puxado mesmo, mas eu não sou descendente de japonês. Acho que muitos brasileiros têm o olho um pouco puxadinho, né? O meu é assim. E aconteceu que duvidaram que o meu ex-marido, na época, era descendente de japonês. Eles acharam que eu era descendente de japonês. Daí, o moço, a pessoa do guichê que estava o meu ex-marido, me chamou. Eu fui lá no outro guichê. Daí, ele fez umas perguntas para mim, tudo em japonês. Ele não falou nada em inglês. Eu não sabia falar nem bom dia direito em japonês. Por mímica, ele foi explicando. Ele perguntou se ele mostrou com o dedo a aliança dele. Eu falei, mostrei a minha também. Mostrei que a dele, né, do meu marido. Mostrei as duas, eram igual, a aliança. Daí ele entendeu. E perguntou quem era a Sansei. Daí eu escutei que Sansei, né? Sansei é terceira geração, neto de japonês. Então, essa palavra eu sabia. Também tinha usado tanto na documentação que não tinha como não saber. Daí eu falei que ele era sensei. Daí ele, entendeu, né? Ele é sensei, mas olho verde, né? Olho verde, ele falou em inglês. Daí eu falei, olho verde. Daí passou nós dois, tudo certinho. Pegamos nossa carteirinha de residente, que é como se fosse um documento de identificação, como se fosse o RG do Brasil. E daí fomos pro desembarque, pegamos as bagagens tudo certinha. A minha bagagem a mala mesmo tinha sido aberta. Quando eu cheguei no apartamento que eu descobri que ela tinha sido aberta e tinham tirado todos os esmaltes. Não sei também o que raios que eu resolvi trazer esmalte do Brasil na mala. Eu trouxe alguns esmaltes coloridos, pink, rosa, vermelho. Daí trouxe também branquinho, tipo base transparente e tal. E ficou só os branquinhos e os clarinhos e as bases transparentes. Os vermelho, o pink, jogaram tudo fora. Eu não sei qual que é a classificação também, que esmalte claro fica, esmalte vermelho vai embora da bagagem. Mas foi o que aconteceu comigo. Foi a única coisa que eles mexeram. E chegamos, fizemos tudo o que tinha que fazer para desembarcar lá no aeroporto. Tinha já uma pessoa esperando a gente. Comemos alguma coisa, né? Passamos nessas lojas de conveniência, que aqui no Japão é chamado de combines, né? E compramos alguma coisa. Eles compraram, na verdade, alguma coisa pra gente comer, que a gente tava com fome. Já que a gente não tinha comido nada, né? No avião. E daí chegamos no apartamento. O apartamento, ele não era novo, ele era um apartamento tamanho médio. Para um casal era perfeito o tamanho. A localização também era boa. E no outro dia, a gente não viu nada. A gente estava com o apartamento vazio, 2 malas, 2 caixas e 2 malas de mão e notebook na mão. E o apartamento tinha uma mini geladeira, que não tinha 1 metro de tamanho a geladeira. Um fogão, um micro-ondas e uma máquina de lavar roupa, que era cedido da empreiteira, isso daí, era um aluguel da empreiteira. A gente pagava 5.000 ienes, que equivale a uns $50, mais ou menos, por mês. E dormir. Tinha um jogo de futon. Futon é como se fosse um colchonete com um cobertor e um travesseiro para cada um. E dormimos a noite inteira. No dia seguinte era 7h30, já estava a gente já estava pronto, nós dois estávamos prontos, porque ia vir um carro nos buscar pra gente estar indo na empreiteira para estar fazendo o contrato definitivo. E também eles iam levar nós registrarmos nosso endereço na prefeitura, que é um processo que tem que todo mundo fazer. Abrir conta no banco, essas coisas. E fizemos tudo isso que tinha que fazer. Tivemos 5 dias de descanso, porque a gente começou a trabalhar só no 6º dia após a chegada no Japão. Isso foi muito bom pra gente, para corrigir o nosso fuso horário, já que tem uma diferença de 12 horas, né, o fuso horário entre o Brasil e o Japão. A gente fez umas compras, assim, o básico,
para passar a semana. Compramos umas coisinhas nessas lojinhas de tipo R$1,99 do Brasil, só que aqui é tudo Reaquém, né? Lojinha de Reaquém que fala. Compramos várias coisinhas e fomos equipando a casa, tal, foi passando o tempo. Entramos no trabalho, foi cansativo, porque o trabalho que a gente entrou, né, que a gente conseguiu entrar, era um trabalho que todo dia tinha 3 horas extras. Era 5 dias trabalhados e 2 dias de folga. E não folgava sábado e domingo, na época era terça e quarta-feira que nós folgávamos. E foi passando o tempo, daí nessa parte a gente foi conhecendo a cidade. Passou um mês, a gente conseguiu com que meu marido tirasse a habilitação, porque tem que traduzir a habilitação do Brasil para o Japão. É feito um teste escrito, um teste prático e uma entrevista. Se você passar no teste prático, escrito e na entrevista, que é o primeiro procedimento, né? Daí você consegue transferir e pega uma habilitação japonesa. Ele conseguiu, a gente conseguiu um carro emprestado por um mês, mais ou menos. Depois disso, a gente conseguiu parcelar um carro, né? Um carro usado, de uma loja de um brasileiro na cidade. E dividimos o valor. Era um carro usado, mas estava em ótimo estado, excelente estado. Um ótimo carro. E foi passando o tempo, a gente foi conhecendo, daí já tinha o carro, já podia ir no mercado, já podia fazer alguns passeios curtos. Demorou mais ou menos... A gente começou a trabalhar no dia 13 de maio de 2017. Recebemos nosso primeiro pagamento no dia 15 de junho, né? Porque recebia todo dia 15 de 2017, que foi aproximadamente uns 10 dias trabalhados. Foi pouca coisa. E sobre a taxa de colocação, já que a gente tinha, né, pagado a nossa passagem particular, o nosso agente da empreiteira disse que ia zerar pra gente. A gente não ia precisar pagar. Acho que ele viu também o esforço nosso para emagrecer 16 quilos, né, em 45 dias. Ele resolveu ajudar a gente nessa parte. Ele colocou o débito, né, de 50 mil ienes no Lerite, mas colocou um bônus do mesmo valor, então a dívida ficou zerada, ficou zero, né? E nisso ajudou bastante a gente, porque a gente estava sem dívida e o que a gente recebia era nosso. Não tinha que ficar pagando empreiteira, parcelamento de passagem, nada. Essa parte foi muito bom. Nisso fomos passeando, conhecendo algumas cidades, o tempo foi passando. Conseguimos ir na Universal, no Japão tem Universal, em Osaka, né? Fomos na Universal, passou mais um tempo. A gente tinha entrado também em um curso de japonês. A gente estava fazendo curso de japonês, estava trabalhando, conseguiu ir para Disney de Tóquio, fomos para Disney. É tudo muito caro, igual em Orlando. Foi uma boa época. Isso tudo foi entre 2017 e 2018. Daí, em 2019, a minha mãe veio para o Japão. A gente trouxe a minha mãe para o Japão porque os pais do meu ex-marido já estavam aqui, né? Estavam aqui? Estavam aqui já, verdade. Daí a minha mãe veio e ficou 3 meses com a gente. Ela veio com visto de turismo. Ficou 3 meses com a gente e voltou para o Brasil. E nessa época, nosso casamento já estava em crise, sabe? Não sei se era o serviço que era muito puxado da parte dele. O meu serviço ele era mais tranquilo. O serviço do meu marido era meio puxado, a gente quase não tinha muito tempo. O tempo que tinha, a gente queria descansar. Ele queria dormir nas folgas. Eu não posso recriminar, porque se ele estava cansado, eu tinha mais que descansar também. Mas, ao mesmo tempo, era entediante, porque você todo dia seguia uma rotina. E chegava a folga, o que eu fazia era comida e limpar a casa, limpar o apartamento. E a gente tem ainda, né, uma cachorrinha, né,
que ficou no Brasil com a minha mãe. E quando a minha mãe veio para o Japão, a gente pagou todo o processo para ela conseguir vir também. A minha cachorrinha vir junto, né? Só que a intenção desde o começo era, como a minha mãe tinha se apegado muito com a cachorrinha, e eu não vou falar nome porque é melhor eu não falar o nome mesmo, depois me sentir mais segura. E desde quando a gente conseguiu a cachorrinha, ela ficava com a minha mãe enquanto a gente trabalhava. E a gente ficava com a cachorrinha à noite, né? Assim, cuidava da cachorrinha, brincava com ela à noite. Isso no Brasil. Quando a minha mãe veio pro Japão, a cachorrinha veio junto e iria voltar com a minha mãe, né? A cachorrinha. Porque aqui, como eu trabalhava quase 12 horas, ele também quase 12 horas, todo dia deixar a cachorrinha trancada no apartamento sozinha, judiava demais dela, né? Ela ia ficar triste, não ia ter com quem brincar, a gente chega cansado. Quando é verão é muito calor, quando é inverno é muito frio. Então, tudo isso pesou. E já estava tudo certo, que ela ia voltar. E a gente, nesse período, a gente estava em crise já, né, no relacionamento. Não por causa da cachorrinha, não por causa da minha mãe, não por causa de amigos, não, por nada. A gente sentiu que tinha se desgastado nessa relação. Não sei se é porque a gente não tinha filho. Inúmeros fatores pode ter pesado nisso. E eu cheguei para ele e falei que eu queria me separar, porque a gente tava brigando muito. A gente não tava tendo conversa. Discutia por motivo bobo. Ele só me tratava mal. Me tratar mal, que eu falo, eu fazia uma pergunta e me respondia gritando, com grosseria. E eu sempre fui uma pessoa assim, por ter sido filha única, sempre fui mimada. Isso eu assumo, eu sou uma pessoa mimada. Mas eu nunca aceitei que alguém me tratasse mal. E eu percebia que isso estava acontecendo comigo naquele período e eu tava fazendo muito mal para mim. Eu me trancava no banheiro para chorar. E o fato de eu me trancar, ele achava que eu estava conversando com outra pessoa. E não tinha ninguém, era tipo coisa da cabeça dele mesmo. E a gente não tinha comunicação, tudo isso resolvemos. Eu falei pra ele, é melhor a gente se separar enquanto a gente ainda tem respeito uma pessoa um pelo outro, do que a gente deixar levando e a situação se agravar mais. Ele relutou e reclamou, e daí eu era o amor da vida dele. A partir daquele momento já mudou, já passou. Só que eu sei que não ia mudar, porque não era a primeira vez que isso estava acontecendo, né? Muita gente falava que, muita gente se separa no Japão, cuidado. Só que eu não imaginava que isso poderia acontecer comigo. Mas chegou uma situação um clima tão pesado que eu achei melhor que isso se concretizasse mesmo, sabe? Foi triste na época, foi muito triste. Eu via que ele estava triste também, mas se eu não resolvesse aquilo naquela hora, a situação ia piorar. Porque eu já tinha tentado de tudo. Já tinha falado pra gente viajar, já tinha falado pra gente até mudar de cidade, mudar de emprego. Nada resolvia. E ele estava subindo de cargo. Não sei se isso também influenciou. Ele estava de um funcionário normal, ele tinha subido para uma liderança, né? E lógico que quanto mais cargo você tem, mais você é cobrado. Só que ele não falava nada para mim. Inclusive, eu fiquei sabendo que ele ia subir de cargo pela boca de outras pessoas. Ele não tinha falado isso para mim. Então, eu sentia que faltava comunicação. E foi me magoando. Tudo isso foi me magoando. Chegou uma hora que eu falei, não quero mais. Não dá mais. Melhor acabar agora, enquanto ainda tem respeito. E assim foi feito. Eu pedi o divórcio. Contratei um advogado. Foi feito o divórcio certinho. Me separei certinho.
nessa época a gente já tinha renovado o nosso visto, né? Que o primeiro visto saiu de 1 ano, depois já saiu de 3 anos. Nessa época já tinha renovado o meu visto, ele também. Eu fiquei na cidade. A gente se separou em agosto de 2019. Eu fiquei na cidade até junho de 2020. Na mesma cidade que ele, no mesmo emprego, encontrando com ele todos os dias, cumprimentava. E, eu esqueci de falar também da minha cachorrinha, que quando minha mãe quando foi chegando o prazo para minha mãe embarcar novamente para o Brasil, ele chegou e falou que não ia mandar a minha cachorrinha de volta com a minha mãe, que ele queria ficar com ela. E bateu o pé, a gente brigou muito sobre isso, porque já tinha resolvido, a minha mãe entrou em desespero. Eu amo minha cachorrinha, amo até hoje, mas ficou com ele a cachorra. Enquanto eu estava lá na mesma cidade, eu via ela todos os finais de semana, era como se fosse uma guarda compartilhada, das minhas folgas, né? Eu ficava com ela, ele levava ela para mim ou eu ia buscar, ficava com a cachorrinha e é muito triste, sabe? Porque eu acho que o fato dele ter exigido que a cachorra ficasse, por mais que tenha amor, sabe? Se a intenção era de ficar 2, 3 anos no Japão e voltar pro Brasil, já tinha passado uns 2 anos. Porque minha mãe veio em maio de 2019 pra cá, pro Japão. E a gente tinha chegado em maio de 2017, então a gente tinha a intenção de ficar mais 1 ano no Japão, sabe? E pra ele, se tinha ficado 2 anos sem a cachorra, ficar mais 1 ano e a gente voltar e continuar com os nossos projetos, eu acho que valia a pena o esforço dele também. Assim, a gente não pode julgar, não sabe, né, o que passa no coração de cada um, mas se já estava combinado, sabe? Ele fez a minha mãe sofrer, a minha mãe entrou em depressão. Eu fiquei muito triste, muito magoada com a atitude dele. Tudo acho que ajudou para desandar de vez a relação. E então, voltando lá, eu fiquei 1 ano mais ou menos na mesma cidade, no mesmo emprego. E até que eu mandei um currículo em japonês numa outra empresa, né? Em outro estado do Japão, outra província que fala. Fiz uma entrevista online e passei nessa entrevista. Passei na entrevista e pensei, vou embora. Porque ficar aqui, eu vou ficar vendo ele todo dia, do jeito que tá acontecendo, não vai resolver nada, a gente não vai voltar mesmo, porque já foi feito divórcio. Como era uma cidade pequena, tinha muita fofoca. Era muita fofoca. Eu pensei, vou embora. Minha intenção era de ficar mais um tempo só e depois voltar pro Brasil. Foi o que eu fiz. Essa nova empreiteira que me contratou, ela tinha apartamento também na outra cidade. Eu fui para um outro apartamento e nesse apartamento era pertinho também da fábrica. Eles tinham um carro que levava e buscava todos os dias para o trabalho. E passou uns 40 dias que eu estava trabalhando nessa empresa. A fábrica japonesa mesmo, né, não a empreiteira, a fábrica japonesa que contratou a empreiteira, fez um contrato comigo. Eu fui contratada da fábrica japonesa. O meu Nihongo, o meu japonês, né, minha língua japonesa não era muito bom, mas mesmo assim eu consegui passar. E eu esqueci de falar que nesse intervalo de tempo, mesmo com tudo isso, eu continuei estudando. E o meu ex-marido, ele parou o japonês. Depois, acho que agora deve estar voltando, mas na época ele tinha parado o concurso e eu continuei. Fiz umas provas que tinha que fazer, passei em 3 e consegui esse contrato. Esse contrato, ele foi muito bom para mim, porque a fábrica me ajudou com a renovação do meu visto, porque
por exemplo, se o meu visto ia vencer um ano depois, se renovar, para eu renovar o meu visto, tinha que ser visto de trabalho, porque eu não sou descendente. E a fábrica me contratou sem mesmo saber que eu não ia renovar meu visto. Ela me deu o visto de trabalho, eu tô com visto de trabalho, eu fiquei com visto de trabalho até janeiro agora deste ano. E agora saiu o meu visto permanente. E graças a Deus, esse visto permanente, o visto de trabalho foi pelo meu esforço, por eu ter estudado, por eu ter feito a prova, por eu trabalhar direitinho. A fábrica, né, por ter me ajudado muito, meus patrões, eles me ajudam muito. É uma multinacional e não tenho o que reclamar nessa parte. E sobre quando eu me separei, no Brasil, no Brasil, né? Porque eu tive que fazer o divórcio brasileiro, né? Já que eu fui casada no Brasil. A gente tinha uma casa que era minha antes de conhecer ele. E quando eu conheci ele, a gente aumentou um quarto na casa. Daí, não precisou fazer inventário, nada. Nem documentação, nem partilha de bens, nada. Porque a casa, ela tava no meu nome, né? E como eu já tinha casa antes de casar, só foi feito uma alteração na casa, eu somei mais ou menos essa alteração, dava o valor do carro que ele comprou aqui no Japão, que eu comprei junto com ele aqui no Japão. E faltou uma parte em dinheiro. Eu deixei o carro com ele, a minha parte do carro passei para ele, né? Não quis. E paguei, e fiz um depósito na conta dele da diferença. Então, da parte da casa do Brasil, agora é só minha. E como eu já tinha ela, não teve problema nenhum. Ele também não teve briga por isso. Ele super entendeu. Ele sabe, né, que tá certo. Eu gosto muito dele. É uma pessoa maravilhosa. Só que naquela época aconteceu tudo isso que não deu certo. Não era pra ser, né? Prefiro pensar assim que não era pra ser. Daí, vindo aqui pra essa região que eu tô hoje, que foi em 2020, eu encontrei uma pessoa que eu já conhecia na fábrica, né? Assim, de vista, porque todo mundo se conhece na fábrica que eu trabalhava antes, quando eu cheguei no Japão. Que é uma cidade pequena. Aquela fábrica é a maior que tem lá na cidade. Então, todo mundo se comunica. Eu conhecia já a pessoa, só que eu não sabia nem o nome dele, né? E em 2020, eu encontrei com ele aqui na cidade que eu tô hoje. Ele também, só que no caso dele, ele pediu transferência, né? Ele pediu transferência da empreiteira que ele tava na cidade lá para aqui, para essa cidade de hoje. E acabou que a gente se reencontrou aqui na cidade. E fomos conversando, começamos a namorar, ficamos noivos. E hoje a gente casou aqui no Japão. Esse ano de 2022, fevereiro de 2022. A gente casou aqui no Japão. Casamos aqui. Em abril de 2022, a gente comprou a nossa casa aqui no Japão. A minha mãe tá para vir para cá, ela só não veio antes novamente porque ela fez uma cirurgia no joelho e o médico quer que ela se recupere bem, porque é muito longo o voo, né, do Brasil pro Japão, demora muito e é muito tempo sentado, então o médico quer que ela se recupere bem para ela poder embarcar, mas ela vai vir conhecer a nossa casa ainda. A gente conseguiu uma outra cachorrinha aqui. Essa cachorrinha tá com a gente. Eu vejo a minha antiga cachorrinha, né, que é minha ainda. Eu tenho um amor gigantesco por ela. Por filme, né, por vídeo, por câmera, por foto. Tô me programando para ir lá encontrar com ela de novo. A minha cachorrinha, só que eu tenho que programar certinho, porque as folgas minhas com a do meu ex não bate. Mas hoje a situação é totalmente outra.
Ele também tá namorando uma outra pessoa. Eu casei com uma outra pessoa. A família me adora, graças a Deus. Sempre a gente tá fazendo alguma coisa. A família é muito unida, a família dele. Eu não tenho irmãos, né? Então eu sou muito apegada a eles. Por isso. Vou ser tia. Faltam uns meses aí, vou ser tia. E olha, graças ao meu esforço mesmo, eu consegui ter a casa que eu quero, o carro que eu quero aqui no Japão, passando perrengues. Foram muitos perrengues. Eu lembro que na primeira semana de trabalho, eu tinha ainda a pasta de dente do Brasil. Daí tinha acabado. E eu precisava comprar pasta de dente japonesa mesmo, né? E eu lembro que eu escolhi no mercado as pastas, vi um monte de modelo, de cor, de tipo. Comprei uma, fui escovar o dente no intervalo do almoço da fábrica. Não era a pasta de dente, era aquelas colas para dentadura. Eu escovei o meu dente com cola de dentadura. Colou tudo, a gengiva colou no dente, sabe? E fiquei naquele desespero. A minha chefe, na época, percebeu a situação. Ela emprestou a pasta de dente dela para eu limpar. Tentar limpar, né? Tentar tirar a cola da minha boca. Olha, foi horrível. Outra vez, tinha ido no banco para fazer meu saque do meu primeiro pagamento, na época. Eu consegui travar o meu cartão dentro da máquina. Diz que nunca acontece isso no Japão. Eu acho que eu fui presenteada. Precisei novamente pegar o telefone, desenrolar um inglês meio com um espanhol, com tudo quanto é a língua misturada, e pedir auxílio. Consegui que fosse uma pessoa lá, consegui resgatar o meu cartãozinho. Teve esse perrengue todo também. Fora outros perrengues de comprar comida errada. Comprei ovo cozido achando que era ovo cru. Comprei sais de banho achando que era sabão em pó. Já comprei muito. Já fiz muita coisa. Já cometi muitas gafes. Já banquei a tradutora de uma amiga que tinha chegado recentemente do Brasil. Conheci ela no meu serviço, estava treinando ela no meu serviço. Fui tentar ajudar ela, que ela foi presentear uma japonesa. A japonesa não entendeu, eu traduzi errado para ela. Foi uma situação constrangedora. Olha, eu já passei por muita coisa, mas ao mesmo tempo que teve tristezas, teve muitas alegrias. E hoje sou uma pessoa muito feliz. Pretendo ir ao Brasil, sim, para visitar familiares, para visitar minhas afilhadas, mas sinto que vivendo aqui no Brasil eu tô segura, eu tô feliz, tô com um emprego bom, tô com uma carreira boa, continuo estudando o meu japonês, agora tô estudando investimento também, tô muito, muito feliz. E esse é meu depoimento. Espero que não tenha ficado muito longo, espero que vocês tenham se divertido um pouco, chorado um pouco, e que sirva para alguma coisa, para outras pessoas, porque a gente sofre tanto, mas no fim as coisas podem dar certo sim, tá bom? Beijão mesmo, adoro seus vídeos, assisto todos, mesmo não querendo ir para os Estados Unidos morar, mesmo não tendo a intenção de ir para o Canadá morar, mas eu adoro mesmo. Beijão, bye bye. Otsukare-sama desu. Ana, eu esqueci de comentar umas coisinhas. Sobre a passagem, quando eu falei que era mais ou menos uns 10 mil reais e a empreiteira cobrava uns 18 mil reais financiado, é para casal o valor, tá? Não é individual, não. Isso na época, né, em 2017. Hoje eu já não sei quanto que tá. E não são todas as empreiteiras que trabalham assim. Tem algumas que colocam menos juros, outras colocam até mais. Só sei que o valor fica realmente caro. Sobre o apartamento, quando eu cheguei, eu pagava 57 mil ienes, que equivale mais ou menos uns 600 dólares, por aí, uns 600 dólares.
E... Ai, que mais? Eu ia falar também do... Ah, quando eu me separei, na primeira cidade que eu morava, a empreiteira me arrumou um outro apartamento para eu morar. Então ficou meu marido, né, meu ex-marido na época morando em um apartamento e eu morando em outro. E quando eu falava que a gente se encontrava sempre, a gente se encontrava nos intervalos da fábrica, porque a gente trabalhava no mesmo local, né? Só em setores diferentes. E ai, que mais? Ah, hoje o meu ex-marido também tá namorando. Eu acho, quando eu falei que acho que ele voltou a estudar japonês, é porque ela é filipina e ela só fala japonês aqui, né? Ou é tagalo, né, a língua dela, ou é japonês. Então ele é obrigado a se virar, né, com o japonês. E ele parece que tá feliz com ela também. A gente seguiu caminhos diferentes, mas a gente ainda continua conversando, porque a gente tem a cachorrinha, né, juntos, e temos respeito um pelo outro. E que mais? Ah, sobre o meu atual marido, ele é brasileiro também. Ele veio, ele tinha 12 anos quando ele veio, ele tinha 12 anos de idade, né? Então, ele está mais tempo no Japão do que no Brasil. E ele fala mais japonês do que português. E a família dele é a mesma coisa. A mãe fala mais português. A mãe e o pai, né, estão aqui também, eles falam português. Só que a irmã mais nova, ela fala mais japonês do que português, né? E ela que tá grávida, que vai ter o meu sobrinho. Tá bom? Acho que era isso. Beijão. Bye, bye. No Japão, ah, assim, Ana, antes juntava muito mais dinheiro, porque muitas pessoas que vinham para o Japão não pagavam o seguro-saúde. Não era meio que. Assim, sempre foi, acho que, obrigatório, mas acredito que tinha um jeito de não pagar, sabe? E esse seguro-saúde é um valor alto aqui no Japão. Ele inclui tanto a parte médica, como a parte odontológica, como também tipo, contribuição para aposentadoria, sabe? Então, antes vinha o dinheiro livre na sua mão, né? Muitas pessoas trabalhavam até 14, 15 horas por dia para juntar dinheiro rápido e voltar para o seu país de origem, né? Agora não, de uns tempos para cá, eu não sei exatamente quanto tempo, precisa, né, contribuir com ou a aposentadoria ou então outro tipo de aposentadoria privada. Mas são dois tipos que tem aqui, né? E é obrigatório, então você já paga esse imposto. É como se fosse um débito a mais no seu holerite, né? E é um valor considerável, assim. E o imposto sobre o produto que a gente compra também aumentou. Antes tinha pessoas que eu conheci que falavam que era 2% de imposto sobre cada coisa que você comprava na época. 8% quando eu cheguei em 2017. Hoje está 10% sobre tudo que você compra. Você tem que pagar mais 10% de imposto. E sem falar que a economia também está mudada, né? Teve a pandemia, então, agora os produtos estão mais caros, serviços mais caros, a energia elétrica subiu, tá bem cara a energia elétrica. Esse mês mesmo, nem eu acreditei no valor que eu paguei de energia elétrica. Paguei 42 mil ienes, energia elétrica mais o gás. No meu caso, vem junto, né? E 42 mil ienes dá uns US$ 500, mais ou menos, assim. Pra gente aqui é um valor alto, porque eu pagava bem menos. Pagava metade disso. Então, se você for somar tudo que você gasta mercado, mais assistência médica, mais gasolina, mais os financiamentos que você faz, tipo, ou residência, ou de carro, mais o passeio que você quer fazer na sua folga, tal, fica um custo de vida bem elevado mesmo. Se você souber levar, fazer tudo certinho, se planejar, você ainda consegue guardar dinheiro. Mas tem que estar o casal trabalhando
E uma pessoa só é bem difícil de conseguir guardar. Tem que se esforçar bastante. Agora, se a pessoa quer vir para ter uma experiência nova, vale muito a pena. É um país totalmente diferente do Ocidente, tem as suas regras que são diferentes, os costumes são diferentes, a cultura é muito diferente, tem muita coisa legal. Não é só comida de peixe, a base de peixe, como muita gente pensa, aqui inclusive é recheado de fast food. Assim, os japoneses em si, os mais idosos, os mais velhos, têm um pouco ainda de insegurança, né, com relação aos estrangeiros. Mas a parte mais jovem, assim, eles também interagem super bem com a gente. Você chegando aqui também e se esforçando para aprender o básico da língua também já te ajuda muito. O inglês daqui não dá para ser usado. Não, se você acha que você vai vir para cá e se virar com o inglês, você vai cair do cavalo, porque o inglês deles, né, dos japoneses, é bem diferente, sotaque, pronúncia, é muito diferente. Um exemplo que eu posso te dar que você vai achar assim um bizarro é, por exemplo, o McDonald's. No Brasil e nos Estados Unidos se pronuncia bem parecido, né? Agora aqui no Japão já se pronuncia Mako do Naruto. Então, imagina você tendo que falar o inglês do Japão. Você nem sabe, no meu caso, não sei nem o inglês direito do Brasil, do americano, o inglês, né? Agora, imagina você tendo que aprender um inglês diferente, porque se você fala o inglês com o sotaque, a pronúncia que você aprendeu na sua escola, né, no Brasil, ou se você fez um curso particular, ou se você fez um intercâmbio em um país onde o inglês é a língua, a pronúncia é diferente. É como se começasse uma língua do zero. Então você tem que aprender um pouco de japonês. Isso é extremamente importante. Até para você se virar com o médico, se você corre risco de você comprar alguma coisa errada, corre risco de você tentar se comunicar e se confundir com alguma palavra e até meio que se complicar na situação, deixar algum japonês envergonhado ou eles ficarem bravos com você porque eles entenderam outra coisa que você queria dizer, facilita a vida. O japonês aqui facilita a vida e muito. Mas a cultura, os passeios, as praias, tem muita praia linda aqui, tem Totori, Okinawa, muito lindo. Tem as montanhas, tem muita coisa bonita. Tem muita coisa bonita mesmo. Então, se for para experiência de vida, cultura, um tipo de intercâmbio, vale a pena muito. Se for para vir passear para trabalhar, se vir para trabalhar e juntar dinheiro, tem que se programar. Ainda consegue, não vou falar que não. Vai da sua vontade e, e vale muito a sua determinação. Se você está determinado que você quer alguma coisa, lutar por aquilo, você consegue sim. E sem falar que é um lugar gostoso de morar. É um lugar tranquilo, não tem roubo, não tem assalto, não tem barulho. É tudo muito organizado, é um país limpo, não tem lixo nas ruas, não tem lixo no chão. Você tem que fazer reciclagem, separar seu lixo para você estar distribuindo, né? Não pode misturar todo tipo de lixo. Tem que fazer a coleta seletiva. Os horários são certinho. Se tá marcado para as 8 horas da manhã, tem que ser às 8 horas da manhã, nem um minuto a mais, nem um minuto a menos. São corretíssimos com relação ao horário. E é tudo muito minucioso. Fazem conferência várias vezes de tudo quanto é serviço que vão te oferecer. É um país exemplar nesse sentido. Vale muito a pena, sim. Beijão. Aqui, além das praias, tem o Monte Fuji, que é um ponto turístico conhecido no mundo todo. Tem a Universal, tem Disney,
tem a Disney de Tóquio, tem as cidades históricas, né? Hiroshima, Nagasaki, tem Tóquio, que é maravilhoso, vale muito a pena conhecer Tóquio. A comida tem muita diferença, assim, muita comida diferente. Tem comida de todos os países, você consegue encontrar comida brasileira, comida mexicana, tailandesa, italiana, americana. Tem restaurantes temáticos muito bonitos, tem shows, tem apresentações da cultura japonesa, tem muita coisa legal. Vale muito a pena, sim. Beijos. Bye, bye.